Ontem, no dia 15/11, comemorou-se o Dia Internacional da Democracia. E por que é tão importante falar sobre isso? Em vários países do mundo, e isso inclui o Brasil, parece haver um aumento cada vez maior do desânimo das pessoas em relação às instituições que garantem o funcionamento de uma democracia, como o Poder Legislativo, como o Judiciário, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, os partidos políticos, e o desânimo em relação aos agentes que ocupam essas instituições. E isso é muito grave. Quando a gente faz um retrospecto da história da civilização, desde a época lá do Antigo Testamento até a atualidade, muitos regimes configuraram as várias épocas da história do homem. Reinados, principados, sultanatos, aristocracias, enfim. E nenhum regime que o homem tenha criado até hoje é melhor do que a democracia. Com todas as suas falhas, porque a democracia passa longe de ser um regime perfeito. Em termos ideais, na prática, não é. E não é por quê? Porque, obviamente, a democracia ela é constituída e conduzida por homens, por pessoas que são passíveis de falhas. Então, a democracia ela não encontra um momento onde se chegou a determinada evolução e ali está estacionada, não tem mais nada o que fazer, não tem nada mais para melhorar. Se pensarmos nas melhores democracias do mundo, aquelas que melhor funcionam, aquelas que mais próximos chegam do ideal, como a Noruega, por exemplo, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, a Alemanha, a Holanda e tantos outros países, eles têm problemas. E há nesses países pessoas insatisfeitas, e há pessoas que desconfiam das instituições, mas num grau infinitamente menor do que num país como o Brasil, por exemplo. E no momento em que nós vivemos, com tantos problemas e tão complexos, e com tantos escândalos que ocorrem, e com tanta gente miserável no país e com tantos desempregados, nós corremos o risco de achar que tudo isso ocorre porque nós vivemos numa democracia. E muito pelo contrário. Como alguém já disse uma vez, a democracia é o pior dos sistemas, excetuando-se todos os outros. Ou seja, não é perfeito, mas é o melhor que o homem já criou. E nós devemos tomar um cuidado muito grande para valorizar aquilo que nós já conquistamos em termos de aspectos democráticos num país como o Brasil. Ainda a nossa democracia funciona mal? Com certeza. As instituições ainda no Brasil parecem frágeis? Com certeza. Os homens públicos devem muito ainda em relação àquilo que deveriam apresentar à sociedade? Sem sombra de dúvida. Mas nós precisamos melhorar e aprimorar isso. E não demonizar aquilo que nós já conquistamos, sob pena de que amanhã ou depois a gente venha viver num regime que nem no nosso pior pesadelo, nós, na verdade, queremos. Então, é sim um momento importante para fazer-se uma reflexão sobre a importância da democracia com todos os problemas e defeitos que esse sistema tem. E de lembrar sempre que não há caminho sem lei, não há caminho sem Constituição, não há caminho sem obedecer às regras de uma sociedade. Isto é fundamental. Quando olhamos, e vários de nós adoraríamos viver num país como a Noruega, como a Suécia, como a Holanda, como a Alemanha, nenhum desses países atingiu o grau de desenvolvimento e o grau de amadurecimento se sobrepondo às leis, não respeitando a Constituição, não respeitando todo o arcabouço legal que rege esses países, não respeitando as instituições. Muito pelo contrário, foi por um respeito muito grande a tudo isso. Então, a gente precisa lembrar sempre que a democracia é um valor para todos nós e cabe a todos nós defendermos a democracia, a Constituição e as leis desse país. Muito obrigado, presidente.